Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui é a Vivi. Eu estava agora numa live no Zoom do pessoal do grupo do curso de autoconhecimento e hoje vou vir aqui ao vivo para falar com vocês sobre o assunto do isolamento. Vou até concluir a respeito do anel de Giges. Nós estávamos falando sobre o mito do anel de Giges lá no curso. A Elaine chegou, a Laís chegou. Elas estavam todas comigo agora mesmo lá no curso, né? E a gente vai falar sobre o isolamento e como é que a gente lida com a parte emocional no isolamento, mas entendendo a questão do anel de Giges que a gente estava falando lá, o anel de Giges ele vai promover em você a ideia de quem é você no invisível, né? Quando as pessoas não estão vendo você. Então, é bem interessante. Eu vou falar depois com mais calma sobre o mito do anel de Giges, mas agora a gente vai falar sobre o que o isolamento está trazendo para as pessoas. Eu tenho recebido cada vez mais mensagens de todos os tipos possíveis. Vivi, dá uma dica para quem está no isolamento. Eu não estou aguentando mais, eu não sei mais o que fazer. Parece que os dias são sempre os mesmos. O outro fala assim para mim, eu só choro. Eu não tenho mais vontade porque parece que isso aqui não vai passar nunca, isso não vai mudar nunca, porque eu não sei como vai acontecer na história. Enfim, será que a gente vai voltar a ser o povo que a gente era antes? Será que as coisas vão acontecer? Enfim. E então, a respeito do isolamento, que eu queria explicar para vocês um pouco, é uma coisa muito sensacional, né? Que o isolamento ele tá levando as pessoas a saírem de uma rotina desenfreada, porque na realidade a gente tem uma rotina, a gente permanece numa rotina, numa disciplina que não é gerada por nós. E não é um livre-arbítrio, é uma imposição. Então, como a gente vem gerado de uma rotina por imposição, quando a gente não tem aquela imposição, aquela questão do eu tenho que levantar às 7, eu tenho que chegar no serviço às 7h30, eu tenho que sair tal hora, a gente se perde. Porque a gente é tão habituado a receber ordens sem nem perceber, ordens sociais até. A gente vive num piloto automático tão grande que quando nós somos arrancados desse piloto automático, parece que nos falta exatamente autorresponsabilidade, poder de decisão sobre a nossa própria vida, né? Então, o isolamento, ele está deixando muito às claras, se cada um de vocês puderem observar, vocês vão ver os pecados capitais lá, né? As coisas que os pecados capitais trazem pra gente, e vocês vão ver que, cara, tem muito a ver com os pecados capitais, né? Tem pessoas que no isolamento elas praticam muito soberba, vaidade, né? Fica postando selfie, foto de selfie, é, fica ostentando, mostrando cerveja, enfim, bebida, comida, fica ostentando. Então, ele joga ali o pecado capital da vaidade, da soberba para mostrar. Aí tem outro que está trabalhando a avareza. E a avareza muitas vezes também pode significar também o não gasto e o gasto excessivo. Aquela compulsão enorme por gasto. Oi, Andréia. Oi, Márcia. Então, vai desenvolver. Tem gente que está comprando tudo online, todas as coisas possíveis e imaginárias, porque não sabe lidar com a ideia de estar ali sem ter para onde correr, sem ter para onde gastar, sem ter o que fazer, né? Não suporta a ideia de estar com o seu próprio barulho. Inveja, né? Ira. Quantas pessoas me escrevendo dizendo, Vivi, tô discutindo todos os dias com meu filho, brigando com meu marido, mas por quê? Porque tá desenvolvendo a ira, a falta de tolerância, de paciência com o outro, com quem é o outro, com a diferença que o outro apresenta, né? Com aquilo que o outro não tem de igual a mim. Então, apresenta a ira, a gula. Tem gente engordando pra caramba. Por quê? Porque come o dia inteiro, porque não para de comer um minuto, porque tá preso muitas vezes na fase oral. E aí remete aos medos infantis, às fobias infantis, daí come ou fuma, né? Faz coisas orais, coisas voltadas à parte oral, ou bebe, né? Bebe para não pensar. E a mentira, né? Tanta gente que vê uma notícia na TV ou vê uma notícia no Facebook, vai lá e aumenta, conta uma mentira em cima daquilo que tá vendo, fantasia, né? Ah, porque agora estão dizendo que todo mundo vai morrer. Aí disseram que só 5 pessoas morreriam, mas tipo, agora é todo mundo. Fantasia, aumenta, cria aqueles mecanismos de mentira, contando mentira para as pessoas, passando notícias que não são reais, para criar mais pavor, mais pânico, né?
E, inclusive, elas próprias começam a acreditar nessas mentiras e começam a se sentir mal por conta das mentiras que elas mesmas contam, né? Então, preguiça. Quanta gente que fala, eu não tenho hora para acordar, eu acordo meio-dia, eu não tenho uma rotina, não tenho hora para acordar, não tenho hora para dormir. A preguiça, postergar, né? Eu tenho que fazer isso, mas eu deixo para depois, porque eu tenho o dia inteiro. Enfim, aí deixo para depois tudo, vai criando aquele mal-estar, aquela sensação de incapacidade, porque não consegue fazer nada, não consegue criar uma rotina, não consegue criar uma disciplina, né? E por aí vai. Então, eu acho assim que luxúria, a questão da sedução sexual também acontece. Tem gente no isolamento que começa a desenvolver a questão sexual, de começar a ter relacionamentos pela internet com todo mundo, falar com todo mundo, criar um monte de contato e mandar mensagem para outras pessoas, né? E até traições. Então, a gente tem que parar e pensar, porque na verdade, o que está acontecendo? O isolamento está dando a oportunidade de você enxergar o que exatamente precisa ser trabalhado em você, qual é seu vício. E agora, quando tiraram de você as suas muletas, que é ter que sair todo dia, ter que trabalhar todo dia, né? Não poder estar em casa para comer com a família, e você de repente reclamava e chorava, dizendo: eu nunca posso almoçar com a minha família. De repente você está almoçando todo dia, e isso traz a você a ideia de que aquilo que você pedia não era exatamente aquilo que você queria. Era só um conto que você contava, era só uma historinha, uma desculpa para dizer por que você não estava, né? Aí eu não tenho tempo para cuidar do meu filho. Hoje você tem tempo, mas de repente você não está cuidando. Porque no fundo, você não saiu daquele piloto automático de viver a vida desenfreadamente. Então eu acho que o universo está dando a capacidade do manifesto para cada um de nós dentro de casa. E essa capacidade do manifesto é muito legal, porque dentro das leis universais, a lei do manifesto, ela apresenta uma manifestação daquilo que você precisa mudar, melhorar, mexer dentro de você. Então, se você levar em consideração todos esses itens que eu te passei, existe algo aí que é a sua ferida e que é o seu amortecedor para todas as coisas que você não quer olhar, né? Então, seu amortecedor, de repente, é o meu casamento e eu uso a gula como amortecedor, então ela vai estar ali mostrando para mim claramente o que precisa mexer, o que precisa movimentar em mim. Qual é a parte do meu eu inferior que eu não trabalhei até hoje e que agora, nesse momento, eu estou com condição? Então, que tal fazer desse momento de isolamento uma oportunidade de amadurecimento como ser humano? E aí eu trouxe para vocês os ensinamentos que me valeram ouro a vida, né? Foi muito legal. Eu conheci há um tempo atrás o estoicismo e os estoicos, né? Os estoicos são filósofos de 300 anos antes de Cristo e que é muito interessante. Quem puder ir lá, né? Um dos principais foi Marco Aurélio, imperador romano. Ele ficou muito famoso por conta dos ensinamentos dele. Ele tem um livro que, se vocês quiserem, eu posso mandar em PDF para vocês, que chama Meditações. E é um livro lindo, que tem frases que ele escrevia um diário para ele mesmo. Esse diário que ele escrevia para ele mesmo era tão sensacional porque ele foi considerado por ser muito crítico consigo próprio. Ele era um homem muito crítico. Um homem que tinha todas as mulheres que quisesse, que tinha acesso a todas as coisas que ele quisesse, a dinheiro, a comida das melhores. E ele foi um homem muito simples. Ele viveu por opção uma vida sem tanto apego, porque ele seguia as filosofias estoicas. E os estoicos, eles partem do princípio da virtude, a sabedoria através da virtude. Então, eles fazem com que você repense sobre a sua vida. E ele divide como dois lados, né? Como duas situações, que é a dicotomia do controle, que eles chamam. A dicotomia do controle significa que existem coisas na minha vida que eu posso controlar, e essas eu preciso me preocupar e me esforçar. E existem aquelas que eu não posso controlar. Então, tudo que acontece com você está dividido nessas duas coisas. E você usa os amortecedores, muitas vezes, não é só por coisas que você não pode controlar, é por coisas que você pode controlar e cria uma historinha para você mesmo que você não pode controlar. Porque é mais fácil. Quando a gente diz que não pode controlar, a gente, de alguma forma, fica mais confortável, né? Com a ideia de não poder. E a gente acredita naquela mentira que a gente conta pra gente. A gente acredita que a gente não pode mesmo, né? Então, os estoicos, eles acreditavam que o mundo era dividido nessas duas coisas. As coisas que você pode controlar e as coisas que você não pode
controlar. E das coisas que você pode controlar, que são suas virtudes, o autocontrole, as suas ações, os seus pensamentos e interpretações, tem muita gente que abre mão desse controle e deixa o universo e as manifestações apenas externas darem a você o segmento do que você vai ter. O Marco Aurélio ele tinha uma frase que dizia que felicidade, a felicidade da vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Então, tudo que está ligado à felicidade na sua vida depende da qualidade do seu pensamento, da interpretação que você dá. Se você olhar o isolamento e der para o isolamento uma interpretação voltada à ideia de que ele é ruim, que ele é negativo, que as coisas nunca vão mudar, você vai criar essa ideia de que é isso, essa interpretação que você deu e essa é a verdade. E o seu cérebro vai acabar não discutindo com você sobre a verdade, ele vai acabar aceitando. E a tua vida vai ficar difícil, vai ficar muito difícil. Em vez de você lidar com a ideia de que, poxa, é um tempo que é passageiro, como tudo no mundo é imprevisível e tudo no mundo passa, né? Tem até um provérbio oriental que fala uma frase super bacana que diz assim que tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fáceis. E homens fáceis fazem tempos difíceis. E é muito legal isso porque é a realidade. A gente está passando por um tempo difícil que vai criar homens fortes, homens sensatos. Basta a gente ter a ideia de que esse homem forte não vai gerar um tempo fácil. Porque o homem forte, ele constrói um tempo fácil, né? Você vê que os seus avós, por exemplo, lutaram bastante para ter as coisas e deram, de repente, de mão beijada para outras pessoas. Então, acaba gerando facilidades que não são convenientes, inclusive para a sociedade, né? Inclusive para a evolução da gente mesmo. Mas isso é só uma fase, né? Assim como a vida tem altos e baixos, também essa epidemia vem e trazendo altos e baixos, mas como você vai sair dela vai depender exatamente da decisão que você toma hoje. Você está se observando? As coisas dentro da tua casa, elas estão sendo bem realistas para você? Ela tá fácil ou tá difícil? O que você tem visto aí? Os seus relacionamentos, são bons, com boas qualidades, ou eles são ruins? E se eles são ruins, qual que é a tua participação na desordem da qual você tem se queixado, né? De acordo com o Freud, ele diria isso. Qual é a tua participação na desordem da qual você se queixa? Os relacionamentos estão ruins porque a culpa é dos outros? Qual é a participação tua nesse relacionamento ruim? O que você pode fazer para que seja melhor, né? Você tem tido tolerância para com as pessoas? Ou você tem usado só do julgo? O quanto o outro tem feito de você a pessoa que você é? O quanto você tem permitido de que o outro ele faça de você quem você tem sido? E se você tem dado essa permissão para o outro, por que você tem dado essa permissão para o outro de tornar você a pessoa que de repente você não desejaria ser, né? Então, dentro das filosofias históricas, que eu acho que, puxa, vale muito a pena vocês lerem, eu marquei alguns ensinamentos que eu acho que são bacanas e eu acredito que não sejam só bacanas, mas sejam praticáveis, tá? E eu vou passar para vocês. Aceitar o destino sem reclamação. Isso é dos apoios da filosofia estoica, que é você aceitar o destino sem reclamar. Tanto que um dos estoicos foi Epicteto, era um escravo. E ele falava, se você for para uma batalha e for para morrer, que você vá aceitando. Se você vai passar por um tipo de violação, que você, ok, aceite o destino da coisa, do julgo. Entenda que você é julgado por homens e que os homens erram. Aceite as destinações das coisas e não reclame com aquilo que você não está na sua mão a mudança. Então, para você se destinar a aceitar os intempéries da vida, as coisas que você não pode controlar, que não está na tua mão. Por exemplo, agora nós estamos vivendo uma pandemia, ok, está no seu controle? Não. Agora tem uma crise mundial, está no seu controle? Não. Por que se preocupar então, se você não tem como controlar isso? Agora, as coisas que estão no seu controle, você tem se preocupado?
as coisas que estão na sua mão, o seu casamento, a criação dos seus filhos, o teu trabalho no senso de estudar, aprender uma outra língua, as coisas que estão na sua mão, você tem praticado? Ou você está preferindo falar sobre o coronavírus, falar sobre a quantidade de mortos, falar sobre a epidemia, falar sobre o mundo que está um caos, sobre o mundo que vai acabar, sobre a economia que está devastada, sobre coisas que você não tem controle para não observar aquilo que te pertence. Será que você não tem feito isso, né? Eu estou olhando a epidemia, o coronavírus, publicando um monte de coisa sobre a cura do coronavírus. Estou tão preocupada para não enxergar aquilo que está aqui e que depende de mim, que é 100% do meu controle, né? Resolver o meu casamento é do meu controle. Resolver a criação e a educação dos meus filhos é do meu controle. Me preparar melhor, porque se eu perder o emprego, eu posso arrumar um outro trabalho, é do meu controle. O que eu tenho feito? Eu tenho estudado, eu tenho me estudado, eu tenho me conhecido, eu tenho conseguido criar relações melhores e mais saudáveis, eu tenho evoluído como ser humano. O que eu tenho praticado, além daquilo que não está no meu controle, né? Então, olhar-se para você e aceitar o destino daquilo que você não pode mudar sem reclamação. Agradecer o que você tem e não se lamentar pelo que você não tem. Eu sei, tem gente que tem uma vida muito melhor que a sua, muito melhor que a minha. Mas eu não quero saber. Eu quero te perguntar, você agradece por aquilo que você tem? Você acorda e diz, poxa Deus, obrigada. Eu tô numa casa que o telhado tá bom, não tá chovendo aqui na minha cabeça, né? Eu tenho uma cama para dormir. Se agradece por aquilo que você tem e não fica observando o tempo todo aquilo que você não tem. Então, é muito importante que você olhe e agradeça por aquilo que você tem, aquilo que você pode usufruir agora, sem apego, porque amanhã também, se você não tiver, tá tudo bem, a gente batalha sobre outro prisma. Cada um tem a sua evolução aqui na Terra e tá tudo bem se for para você perder alguma coisa. Aceite com resignação, sem se lamentar, né? Assumir responsabilidade sobre seus atos. Isso também é uma parte da filosofia estoica. É você praticar a autorresponsabilidade, que é o que eu acabei de dizer. Qual é a parte tua, né? Qual a parte que te pertence? Qual é a parte que... Vocês estão me ouvindo? Está sem som. Vocês estão me ouvindo? Tânia tá dizendo que tá sem som. E agora, tá com som? Vocês estão me ouvindo? Bem? Me dá um sinalzinho se vocês estão me ouvindo, tá? Então, aceitar e, além de tudo, trabalhar na tua autorresponsabilidade. O que é a sua responsabilidade, né? A tua família, por exemplo, é a tua responsabilidade. A comida da tua casa, nesse momento onde a gente não tem a empregada lá para cozinhar pra gente, é a responsabilidade sua e das pessoas que estão aí na tua casa. Então, a sua responsabilidade você tem feito, você tem assumido? E aquilo que você não tem feito, você também tem assumido que não tem feito? Ou você tem procurado colocar isso na culpa das pessoas ou na conta das pessoas, né? O inimigo são os outros, como a gente dizia sobre Jean-Paul Sartre, né? Sartre dizia isso, o inimigo são os outros. Então, qual que é a sua opinião a respeito disso, né? Assumir responsabilidade sobre seus atos, opiniões, ações e interpretações. Então, assumir responsabilidade sobre suas opiniões, assumir responsabilidade sobre as suas interpretações. Como é que você anda interpretando esse isolamento? Né? Você acha que está sendo uma prisão mesmo? Está sendo uma prisão? Será que seu casamento não é uma prisão? Será que cuidar dos seus filhos não é uma prisão? E será que você não está usando aqueles amortecedores que eu citei lá no começo porque você está fugindo de olhar que seu casamento é tão ruim, que você não sabe nem o que você está fazendo aí? Será que você não está entendendo agora que você é uma péssima mãe, um péssimo pai? Que você não educou seus filhos, você nem conhece eles, você não sabe nem o gosto deles? Será que você não está aí cara a cara com a realidade? Será que você não está entendendo que você cozinhar para você mesmo, que deveria ser um prazer cuidar de você com amor, fazer uma coisa bacana para você, é um peso, é um tormento? Inclusive ter que cozinhar para a casa toda também é um tormento? Então, o que você tem visto sendo realista com você
né? Assuma a responsabilidade sobre as suas interpretações, as suas ações, a forma como você enxerga. E eu não estou dizendo que o seu casamento é ruim, eu estou dizendo que talvez você enxergue que ele é muito ruim dentro do seu ponto de vista, no seu teatro de sombras. E aí a pergunta é, você está sendo realista mesmo? Seu casamento é mesmo ruim? Ou você nunca deu a oportunidade desse casamento ser bom? Você nunca tentou que ele fosse bom? Será que o seu filho é muito mal educado? Será que o seu filho é uma pessoa muito difícil? Ou ele nunca teve sua atenção para que ele pudesse ser uma pessoa diferente, para que ele pudesse crescer de forma diferente? Então, qual é a sua participação? Qual é a parte que é sua, que cabe a você e que você pode mudar hoje, né? Isso é a filosofia estoica. Ser calmo e não se apegar aos bens. Isso também é uma parte da filosofia estoica, que é difícil, não é fácil, né? Se você tem uma casa hoje e precisa vender porque você está sem dinheiro, óbvio que não é gostoso, não é prazeroso, dói. Mas você não deve se apegar a isso, porque esse bem material você não terá para sempre. Não é algo que é definitivo. Definitivo são suas virtudes. É aquilo que você conquista com a sua experiência ao longo do tempo e as lições que você tira da vida. Definitivo vai ser o que você vai ensinar para os seus filhos. Definitivo vai ser o que eles vão ensinar para os filhos dele, o que você vai passar para os seus netos. Isso é definitivo. O que você vai deixar de ensinamento? Às vezes não com os seus filhos, mas com seus sobrinhos, com as pessoas à sua volta, né? Então tem tanta gente falando pra mim, Vivi, eu tô o dia inteiro sem fazer nada. E eu pergunto, cara, você não tem um talento? Sei lá, você não é bom em matemática? Por que você não coloca aí que você dá aula de matemática de graça, né? Cadê o seu talento? Por que você não pode distribuir o seu talento para as pessoas? Ah, porque eles não estão me pagando. Mas tudo tem que ser bens? E a bênção de ter a nossa saúde, de ter a nossa casa, será que não vale, né? Quando eu comecei o curso de autoconhecimento, as pessoas, a primeira coisa que perguntavam era: ô Viviane, quanto que paga o curso de autoconhecimento? Porque eu cobro para fazer a terapia, mas o curso de autoconhecimento eu não cobro. E eu falei: não vou cobrar nada, porque é um agradecimento que eu tenho a Deus pela minha saúde, minha família. E não é porque eu sou legal, não, tá, gente? É porque eu realmente devo muito ao universo por tudo que ele me dá. Então, eu acho que isso é uma troca. E não é uma troca com a pessoa. Eu não estou trocando com aquela pessoa que faz o curso, estou trocando com o universo. É um devolver a ele todos os bens que ele me proporciona, toda a alegria que eu tenho na minha vida. Inclusive de ter encontrado minha autorrealização, de fazer aquilo que eu gosto, de ter prazer nisso. Entendem? Então, o que você pode oferecer para o universo? Será que você não é bom em alguma coisa que alguém esteja precisando? Será que você não pode colocar aí no Facebook, gente, eu posso ajudar as pessoas com isso, que eu sou boa, né? Eu sou bom de planejamento. Alguém quer uma ajuda para fazer um planejamento? Eu sou bom com cozinha. Sei lá, você não tem nada que você possa trocar com alguém? Que você possa ensinar, doar para o mundo, em troca de energia, fazer o bem para o próximo? Então, fica aí a pergunta para você refletir. Se apostamos naquilo que a gente não tem controle, a gente nos frustra e a gente se torna infeliz. Então, quando a gente tenta controlar aquilo que não está no nosso controle, a gente tem uma frustração enorme. Se você está aí no isolamento pensando quando é que o isolamento vai acabar, eu te digo que eu estou aqui na Itália, eles avisaram que a gente vai ter 90 dias a mais de isolamento. E aí? O Brasil pode também chegar nisso. Se você ficar pensando e esperando para viver quando o isolamento acabar, quando ele vai acabar? Estar na sua mão? Está isso na sua mão? Não, não está. E se não está na sua mão, você vai prever isso como? Então, que tal amanhã você começar a fazer aquela atividade física que você está esperando acabar a quarentena ou o isolamento para você começar? Que tal você começar a meditação? Que tal você começar alguma coisa hoje daquilo que você está esperando para fazer quando acabar? Porque você não sabe quando vai acabar. E você não sabe de que jeito vai acabar. Então eu acredito que a melhor coisa é você ser coerente. Faça aquilo que está ao seu alcance. E aquilo que não está ao seu alcance, não coloque expectativa, porque você vai se frustrar. E isso vai te tornar uma pessoa infeliz e amarga. É isso que você quer para a tua vida? Então não faça isso. Ai, quando as crianças voltarem à escola, eu faço tal coisa. As crianças podem não voltar tão cedo à escola. Você está preparado para isso? Tá tudo bem. E aí? Qual é o plano? Então, o que você pode fazer de diferente? Que rotina você pode criar? Porque eu percebo que as pessoas, por exemplo, tem uma paciente que falou: Vi, eu fiquei de pijama hoje o dia inteiro. Não fique de pijama, minha criatura. Porque você dá ao cérebro a ideia de que você está de lazer sem fazer nada. Cria uma rotina, cria uma agenda, levanta, coloca lá no papel as coisas que você tem que fazer. Horário de atividade física, horário de parar para fazer o almoço, coloque, porque dá tempo, pode ficar tranquila que dá.
O horário que eu vou estudar com as crianças, o horário que as crianças vão brincar, porque criança também precisa de disciplina, precisa de agenda. Não adianta ficar deixando fazer o que quiser, a hora que quiser. Não pode, não é assim. A criança precisa dessa disciplina para se sentir segura. Então, vai lá, tira o pijama, passa uma maquiagemzinha, arruma o cabelo. Faça isso. É uma boa oportunidade. Entendem? Um, os estoicos, eles valorizam a ação e não as palavras. Isso é muito bacana, porque a maior parte das filosofias, elas praticam muito a palavra, o pensamento, né? A troca de sabedoria. Os estoicos valorizam as ações e não as palavras. Tanto que nas frases que Marco Aurélio cita no livro de meditações, que são lindas, ele cita coisas bem profundas. Ele diga, não mire, não fique observando como é um homem bom, seja bom. Ele cria críticas para ele mesmo, pensamentos voltados a ele, dentro daquilo que ele queria ser como ser humano. O modelo estoico dele, né, que seria o modelo melhor de Marco Aurélio que ele podia ter, qual seria? E ele corria atrás de tentar ao máximo se aproximar disso. Então, eu acho isso muito bacana. Fazer o bem sem esperar nada em troca. Isso também é uma filosofia estoica. Por quê? Porque a gente muitas vezes faz o bem pensando em que alguém devolva aquilo pra gente, né? Então, eu vou fazer o bem pro fulano, porque assim o fulano faz algo por mim, né? Quando, na verdade, o bem por si, né? Porque eu falo que o universo, ele não entende de ação, ele entende de intenção. Quando você faz o bem por si só, é natural aquele retorno, não precisa cobrar, o universo traz para você, né? É a causa e o efeito, é natural. Não faça o bem, não faça por trocar, faça o bem porque você, dentro da sua virtude, o bem existe. Você acredita no bem, você acredita na bondade, você acredita em estar aqui assistindo um vídeo e poder melhorar a tua vida em alguma coisa. Assim como eu estou aqui para falar com vocês, acreditando que eu posso somar com alguma coisa, dar um pouquinho de conhecimento, ou despertar em vocês o interesse de pesquisar sobre os estoicos, ou de ler sobre Marco Aurélio, enfim, qualquer coisa assim. Mas então, é ali que começa. Então, dá um pouquinho, se você der um pouquinho de bem, aquilo já é bacana, aquilo já faz a diferença na vida de outras pessoas, entendem? A verdadeira beleza está no caráter. Os estoicos pensavam exatamente assim, que a verdadeira beleza não era física, ela estava no caráter, nas virtudes do ser humano, né? Na compaixão, no amor, na bondade, na justiça, na humildade, né? Na conduta do dia a dia. Pensar em como agiria sempre com o modelo, que foi o que eu expliquei para vocês, criar o melhor modelo de si mesmo, né? Como seria o melhor modelo de Viviane? O que eu penso que a Viviane deve ser? Que papel a Viviane deve fazer? E trabalhar sempre em função de tentar alcançar aquilo, ou chegar mais próximo possível daquilo. O que eu não gostaria que um ser humano fizesse, o que eu acho. Ah, Vivi, mas então você nunca pensa coisa ruim, você nunca tem inveja, tem ira, tem gula? Tem... Claro que sim, gente. Todo mundo tá exposto aos amortecedores. Não sou eu, não é você, é todo mundo. Mas a gente tem sempre, todos os dias, uma nova chance para poder fazer diferente, fazer de forma diferente, aprender de forma diferente e conseguir conquistar novos patamares. Eu acho que essa é a grande benção da vida, né? O estoicismo, ele usa a razão como ação e não a emoção. E isso eu acho muito legal, porque apesar de eu ser psicanalista, a gente lidar bastante com as emoções, eu acho que o estoicismo é uma coisa muito legal porque ele lida com a emoção para sentir. Não é que os estoicos eles são frios, não, ao contrário, eles são muito humanos. Mas as decisões elas são tomadas com a razão. E essa é a realidade. A gente não pode tomar uma decisão segura se a gente o faz com o coração. Eu não posso ensinar ao meu filho o que é correto, o que é certo, o que é justo, senão pela razão. Pela emoção eu não o ensinaria. Então, é sempre ter o amor, ter a paixão pelo outro, mas agir sempre com o discernimento do que é certo, do que é errado, do que é justo. E não para você, para sua família, mas para uma sociedade toda. Porque os estoicos acreditavam uma coisa muito bacana que é você nunca vai ser feliz através da infelicidade de outras pessoas. Você não pode ser feliz criando, gerando infelicidade para uma sociedade. Então, não adianta eu isolar minha família e dizer minha família está muito bem, obrigado. Não, mas e o vizinho? O vizinho não está bem? Então, é natural que aquela energia se expanda e que as coisas ali também não vão ficar bem. Então, é muito importante que você seja um ser que olhe o todo, além de olhar a si mesmo e olhar o teu metro quadrado ali, né? Mas, como diria o provérbio chinês, se você quer começar a mudar o mundo, começa varrendo a sua calçada.
Obviamente, mesmo que a gente queira mudar o mundo, varrer a nossa calçada já é um bom começo. Começar varrendo a nossa calçada, começar ajeitando a nossa própria vida, os nossos caos, né? As coisas, as crises internas da gente mesmo. Então, era sobre isso que eu queria falar com vocês, explicar para vocês um pouco do isolamento na visão psicanalítica, que eu acho que é bem legal, os amortecedores que a gente tem usado, e entender com vocês que esses amortecedores, eles são, né, utilizados, ok, mas eles são uma ponte de autoconhecimento de vocês pararem, olharem, pesquisarem com calma, né? De você ser coerente e começar a praticar uma filosofia de vida. Começar a colocar para você virtudes que você queira desenvolver, coisas que você queira fazer, né? Às vezes as pessoas falam assim, ai, mas eu não sou calmo, eu não sou sereno, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Isso não existe características que vêm pronta, né? Um sábio, ele não vem pronto. O sábio, ele vem construído ao longo do tempo. Então, os templos, eles são construídos, os templos não vêm pronto. E essa construção, ela é árdua, ela é diária. Não pensa que as pessoas nascem calmas, pacientes. As pessoas nascem com virtudes a serem desenvolvidas. Virtudes são desenvolvimentos. Então, você pode criar virtudes que são importantes para você e desenvolver. Não tem a ver com a história de vida das pessoas que deram a você, com as misérias que te ensinaram. Tem a ver com a escolha que você faz, de como é que você quer viver o mundo agora, como é que você quer viver a sua vida. Entende? Então, era sobre isso que eu queria passar para vocês. Eu acho até que o vídeo ficou um pouco longo, não tinha essa intenção. Mas espero que vocês tenham entendido e pesquisem. Se vocês quiserem um livro sobre meditações, vocês coloquem para mim que eu mando em PDF para vocês. Mandem um WhatsApp para mim, que meu número de WhatsApp está aqui na minha página de Facebook, que eu mando o livro de meditações para vocês. Porque ele só tem frases de Marco Aurélio, mas são frases muito profundas e muito bacanas que valem a pena vocês lerem, tá? Então, se vocês quiserem ter acesso ao livro, eu mando para vocês. Um beijo grande para vocês. Faz todo sentido, somos nós evoluindo sempre, como sempre, Live Maravilhosa. Ai, que fofa, Helene. Um beijo para vocês, que Deus abençoe o dia, a noite de vocês e que amanhã, que é um novo dia, você acorde olhando a vida de uma outra forma e trabalhando em você as virtudes que você quer adquirir, tá bom? Fiquem com Deus. Quem não entrou no curso de autoconhecimento, a vaga é até domingo agora. Depois de domingo eu fecho a turma. Então, quem não entrou, não se inscreveu, o curso é gratuito, vai ser pelo WhatsApp, me mande uma mensagem, tá? Tchau, até mais.